Bem, boa tarde. Eu sou muito pouco formal, peço desculpa, e visto muito mal, também não preciso dizer, é muito evidente, e peço desculpa por isso também. É um prazer estar aqui, agradeço o convite do Sr. Presidente. Não sou um especialista, como é evidente, e portanto o elogio da curiosidade parte também do que eu vou dizer, ou seja, de alguma maneira é um curioso a falar sobre a curiosidade. Tentando aproveitar, porque vou tentar centrar-me nos 15 minutos que falou, vamos... Não. Pegando neste verso citado, não é? Não se trata de encher um balde, trata-se de acender um fogo. É evidente que isto é uma imagem forte e eu acho que muitas vezes as ideias precisam de imagens fortes. A teoria, o abstrato, não é tão convincente como uma ideia. Isso é interessante como a poesia muitas vezes cristaliza teses educativas de uma forma potente, não é? E muitas vezes faltam imagens na educação, claramente. Falta poesia na educação neste sentido, das metáforas. Isto é uma metáfora, não se trata de encher um balde, trata-se de acender um fogo, mas é uma grande metáfora. É uma metáfora capaz de movimentar as pessoas. Não se movimentam as pessoas com teorias. Isso para mim é muito claro. O que eu dizia em dois textos que escrevi sobre a educação é que realmente há uma... E claro que isto é muito complexo, é absurdo não, falar em 15 minutos sobre educação, enfim, há inúmeros detalhes de que não poderei falar e, portanto, há muitos espaços vazios que, eventualmente, se houver alguma questão, podemos preenchê-los, mas vou tentar só dizer 3 ou 4 ideias mais filosóficas, se quiserem, mais gerais, e depois uma questão pragmática final. Há realmente uma tendência, uma espécie de fase de espelho, não é? E fase de eco. O Lacan e o Piaget falam muito da fase de espelho, e realmente eu acho que ainda se está nessa fase. E se pensarmos em termos de maturidade humana, digamos, estaremos nos 3 anos, por aí. Esta ideia de repetir, não é o que se ouve. Uma escola que coloca os alunos num sistema de eco, em que repete as últimas palavras ditas, ou numa situação de espelho, parece uma escola que não faz sentido. Claro que isto não estou a generalizar, a escola nem sempre é isto, mas por vezes é isto. E é nesse sentido que se fala de encher um balde, não é? Quando precisamente vemos o aluno como um balde disponível para qualquer água que possa ser lá depositada. A diferença entre ter informação e ter curiosidade é a diferença entre carregar um peso e carregar uma vontade. Com o peso excessivo e inútil, mal sairás do sítio. Com uma vontade individual, será difícil ficares quieto enquanto permaneceres vivo. Ensinar é acender um fogo, criar uma inquietação tensa, uma curiosidade. Ensinar não é passar mercadoria de um lado para o outro. Nenhum método pedagógico está ao nível do entusiasmo. O entusiasmo é da ordem do divino, ou do melhor do que pode o humano. Os métodos são da ordem das máquinas e da utilidade. A utilidade é aquilo que anda, o entusiasmo é aquilo que salta. É evidente que é difícil ensinar o entusiasmo, mas é difícil, é quase impossível ensinar entusiasmo sem entusiasmo. E isso será uma das questões pragmáticas finais sobre a questão da falta de entusiasmo, por vezes, de quem ensina. Mas realmente a diferença entre alguém estar contente com a informação que recebe ou alguém estar entusiasmado com uma espécie de indício que o faz acender a curiosidade, não é? Ligado a isto está, de alguma maneira, julgo eu, uma lógica de avaliação. Uma lógica de avaliação que parte muito da ideia de só se pode comparar o que é igual. Só se pode comparar quando fazemos as mesmas perguntas. Eu fui professor na universidade e conheço este dilema, mas sei que é possível avaliarmos diferentes perguntas, diferentes estímulos, de acordo com cada aluno. É possível. É muito mais difícil. Abre uma possibilidade de protestos, de injustiças, mas é possível. E esta ideia realmente de uma avaliação igual para todos, que se percebe, mas é discutível. Não temos tempo aqui para discutir, mas é claramente uma ideia discutível. Porquê termos avaliação igual para todos? Igual no sentido de termos as mesmas perguntas. Podemos ter a mesma dificuldade de perguntas, a mesma dificuldade de estímulos, mas porquê exatamente as mesmas perguntas? Eu acho que isto é um dogma que não se discute
mas não me parece indiscutível, parece-me claramente contra-argumentável. Não há tempo para isso, mas noutra altura falaremos. Uma das questões dos exames fechados tem a ver precisamente com a destruição, com o fazer explodir a curiosidade. Não é possível conciliar curiosidade individual com uma avaliação fechada. Exemplos práticos, pragmáticos. Se no exame vem Pessoa e Cesário Verde, se um aluno se entusiasma com Teixeira de Pascoais, os professores vão dizer, alguns professores vão dizer, outros não, isso não vem para o exame. Alguns pais vão dizer, outros não, Teixeira de Pascoais não vem para o exame. E alguns alunos, eles próprios vão dizer, estou entusiasmado com Teixeira de Pascoais, mas não vou lê-lo, porque não vem para o exame. Alguns farão isto, outros não. E, portanto, há aqui um sistema logo que é para matar o entusiasmo individual. Há uma definição de interesse coletivo, de autores coletivos, de ideias coletivas que têm que ser estudadas, e a questão do entusiasmo é uma questão temporal. Ninguém fica entusiasmado pela mesma coisa durante muito tempo. Um aluno que se entusiasme no 10º ano, eventualmente, por Teixeira de Pascoais, e seja inibido de complementar o seu entusiasmo pelos pais, pelos professores e às vezes por ele próprio, vai perder esse entusiasmo e provavelmente só vai recuperar muitas décadas depois ou não vai recuperar. Os entusiasmos são precisamente aquilo que nos faz agir já e não podemos congelar o entusiasmo. E de alguma maneira eu acho que, não estou a dizer que é fácil a solução, como é evidente, mas claramente um sistema fechado de avaliação determina o congelamento imediato do entusiasmo individual dos alunos. Ou assumimos que todos temos entusiasmos iguais em relação a autores, ideias, temas, etc. Ou, como é evidente, não assumimos isso, então assumimos que há aqui um problema, claramente. Não é? Eventualmente, não sei se é possível, estou de fora, é um convite mesmo para alguém de fora, será possível colocar nos exames uma percentagem de avaliação que parta da escolha do estudante, do entusiasmo do estudante, e que essa avaliação seja distribuída por quem tiver capacidade para avaliar isso. E, portanto, parte do exame poderá ser avaliado, como muitas vezes acontece por determinados professores, e outra parte é definida na altura quem é que tem capacidade para avaliar aquilo. Se alguém quiser introduzir no exame o entusiasmo pelo Teixeira de Pascoais, ou seja, estava tão entusiasmado com Teixeira de Pascoais que estudou Teixeira de Pascoais e quis, isto é possível, pôr Fernando Pessoa ligeiramente de lado durante um momento, não estar tão entusiasmado com Pessoa e aplicar-se em Teixeira de Pascoais e ter o direito de ser avaliado, não pela obra de Pessoa, ainda por cima da mensagem, que não é especialmente boa, brilhante, e ser avaliado pelo que ele decidiu, pelo seu entusiasmo. Eu sei que será difícil, mas como eu vou também terminar, há coisas muito, muito mais difíceis. E, portanto, esta questão parece-me central e esta parte da desvalorização do aluno, de alguma maneira. Um sistema de avaliação fechado desvaloriza as vontades individuais e desvaloriza o aluno. Gostava de dizer também 2 ou 3 questões assim rápidas. Um pormenor. Quase sempre, por exemplo, história da arte, para dar exemplos práticos, quase sempre as pessoas, o programa começa pelo Australopithecus, digamos, e quase nunca chega ao contemporâneo. Uma sugestão, ou seja, é sucessivo, as pessoas têm história da arte 3 anos e nunca chegam a 2023, nem pensar, chegam a Picasso, chegam normalmente, e é pessoas que têm 3, 4 anos de história da arte. Terminam em Picasso, terminam às vezes em 1917, terminam 100 anos atrás. Então, como é que é possível? Uma sugestão simples, tranquila. Parece-me que é tão lícito e defensável começar um ensino de qualquer história pelo que está mais atrás, a causa justifica o efeito, como qualquer pessoa inteligente tranquilamente começa do dia de hoje e começa a andar para trás. Dos efeitos, vamos lá tentar perceber as causas. São 2 tipos de raciocínio totalmente aceitáveis. Não é aceitável é que sucessivos alunos de várias gerações nunca cheguem, por exemplo,
ao estudo do 25 de Abril, por exemplo, para o ano vamos... E muitas vezes chega-se a uma coisa muito rudimentar, e estamos a falar por exemplo, já há uma diferença de quase 50 anos. Falei sobre a questão do sistema, digamos, sobre os alunos. Eu acho que há 3 ou 4 pontos sobre os alunos que temos também a refletir. Eu acho que há um excessivo paternalismo, no meu entender. Eu estou a dizer rapidamente as coisas, claramente podemos ter tranquilamente, podemos discordar tranquilamente sobre algumas coisas, o pensamento é mesmo isso, mas acho que nós entramos numa espécie de paternalismo, numa aceitação, paternalismo e ao mesmo tempo submissão. Um paternalismo que se submete, é uma espécie de paradoxo, mas... Há neste momento, eu por exemplo, eu falei com alguns professores, há neste momento, por exemplo, e todos nós sabemos historicamente que a ignorância, por exemplo, ou a dificuldade de raciocínio era castigada violentamente, por exemplo, no Estado Novo, com as palmadas, com as reguadas. Há um historial de violência nos sistemas não democráticos sobre a ignorância, um historial absolutamente inaceitável. Todos nós sabemos histórias até perversas de maus tratos dos professores em relação aos alunos, de perversão pura. Não se trata de defender isso, mas hoje, já ouvi de vários professores, há um bullying em relação à inteligência. Se alguém publicamente, um miúdo do 11º ano, mostra interesse, curiosidade por um livro, etc., sofre bullying. Hoje há um bullying em relação à inteligência e ao conhecimento. E muitas vezes, portanto, não do sistema, mas muitas vezes entre colegas. Há um grupo de pessoas, há um grupo de alunos que está neste momento num estado que tem a ver com uma história que se conta muito, que é entre duas pessoas, que uma pergunta à outra: o que é que achas pior, a ignorância ou o desinteresse? E a outra responde: não sei, nem me interessa. E eu escrevi um texto também sobre isso, que é: há um exército, mas um exército de alunos, há um exército de alunos, não é um grupo, é um exército de alunos que são os não sei, nem me interessa. É os não sei, não me interessa. E não se pode ser paternalista em relação aos não sei, nem me interessa. Tem que se dizer: tu és um tonto. Tem que se dizer. Não dizer provavelmente disto de forma explícita, mas não se pode fazer festinhas ou não sei nem me interessa, porque isto é absolutamente inaceitável. E há um exército absolutamente enorme. O professor que mais me marcou na universidade, não vou dizer nome, já contei várias vezes a história, nós estávamos num mestrado na Nova e esse professor em 5 minutos citava 20 autores e 20 teorias, etc. Nós tínhamos 22, 23 anos, já tínhamos lido alguma coisa, mas muitas daquelas referências nos escapavam. E uma nossa colega corajosamente levantou o braço e disse: professor, peço desculpa, mas não estamos a entender nada, ou não estou a entender nada. E ele respondeu assim exatamente: sabes, eu quando tinha 16 anos li Heidegger, que é um dos filósofos mais densos, mais pesados, li Heidegger e não entendi nada. Fui ao espelho e disse: José, que ele era José, tens que ler mais. E ele voltou, e depois voltou, ele disse isto, respondeu isto à aluna, e depois voltou à aula com o mesmo ritmo de citações, de pum, pum, pum. Um bombardeamento. Eu lembro perfeitamente, nós tínhamos 23 anos, com a arrogância própria dos 23 anos, e saímos lá, parecia que estávamos num velório, caladinhos. Era uma turma muito engraçada, de pessoas artistas, de pessoas que acho que depois fizeram coisas interessantes, mas nós, em silêncio, apertámos a mão e a sensação que tive é que fomos a correr para casa para ler. Para ler. O que ele disse é: bem, se tu não estás a perceber, o problema não é meu, é teu. E as pessoas, neste momento, não têm coragem de dizer isto. O problema, se tu não percebes, o problema não é meu, é teu. Eu tenho ao meu lado pessoas da matemática, várias pessoas próximas da matemática. Na matemática é muito evidente. Se eu não percebo, eu tenho que continuar. Depois percebo 10%, 20%, tal, 100%. Percebo isto, vou tentar uma coisa mais difícil. Portanto, se a pessoa, quando não percebe, recua,
está sempre com duas pedrinhas a acender fogo. Não faz sentido. Este medo de não perceber faz parte da aprendizagem. Eu não percebo, insisto, já percebo. Olha, agora não percebo, insisto, já percebo. Pronto, é isto. Não percebes? Ainda bem, é aqui, estás no sítio certo, na escola. Mas há uma espécie de recuar. Quando o exército não sei nem me interessa diz eu não percebo, por norma os professores recuam. Não são os professores que têm que recuar. São os alunos que têm que correr e têm que ir ler. Eu sei que isto muitas vezes é difícil, entra depois numa espécie de sistema geral de avaliação que muitas vezes complica, mas seria interessante pensarmos sobre isto. Duas ou três questões também últimas. Acho que a educação é muito centrada na visão e na audição e versus corpo, não é? O corpo tátil, o corpo está a desaparecer um pouco. E é interessante pensar nessa perspectiva a questão do real virtual e não apenas no pós-pandemia. Eu acho que mesmo antes da pandemia se devia pensar, mas no pós-pandemia é evidente. E eu sei que, por exemplo, estiveram a falar sobre a questão de inovação tecnológica, inovação educativa, pedagógica, etc. E normalmente a inovação pedagógica, não sei, não estive nos trabalhos de manhã, mas muitas vezes tem a ver com uma espécie de inovação tecnológica. É curioso, provavelmente aí não é o caso e falou-me disso que não era, mas é curioso, por exemplo, que em Portugal fala-se hoje de incluir sistemas virtuais, por exemplo, no primeiro ciclo, segundo ciclo, ou seja, com entusiasmo está-se a falar disso. Em alguns países mais desenvolvidos já se está a abandonar isso. Isso está a voltar à matéria, ao corpo, e a dizer, temos que abandonar os ecrãs, porque, e mais uma vez, é uma ideia paternalista. A ideia de eles gostam tanto de ecrãs, vamos dar ecrãs. É uma ideia muito materialista. E é interessante que os países, por vezes menos envolvidos ou com menos recursos, muitas vezes têm um certo pudor em relação a objetos ou sistemas que se associam à pobreza. Por exemplo, a bicicleta. Não é por acaso que a bicicleta entrou muito tarde em Portugal. Porque a bicicleta, por exemplo, para a geração do meu pai, associava-se à pobreza. Quem tinha uma bicicleta é quem não podia ter um carro. E, portanto, nós estamos a entrar na bicicleta 30 anos depois de países ricos, em que os milionários iam de bicicleta para o seu trabalho. No virtual, de alguma maneira, com menos atraso, mas está a acontecer o mesmo. A vergonha da pobreza faz com que se associe, de alguma maneira, a ideia do ecrã, do virtual, do informático, ao progresso, a qualquer coisa. E, de repente, as pessoas estão a querer andar de carro, quando nos países mais envolvidos já se voltou à bicicleta. E é muito violento esta ideia, parece-me totalmente, eu vou ser se calhar forte, inaceitável, a ideia de introduzir, do entusiasmo de introduzir material informático, ecrãs, etc., no primeiro ciclo. Parece-me um erro de cálculo, uma falta de timing, uma desincronização. Portanto, as pessoas estiveram numa pandemia, estiveram loucos diante dos ecrãs. E isto trata-se de uma questão da empatia. Não se cria empatia com ecrãs. É impossível criar empatia. Portanto, há aqui um sistema que tem a ver até com a própria humanização, não é? Para terminar, e peço desculpa de realmente ter sido tão rápido, ter deixado uma série de espaços vazios, mas realmente quis também ser sintético. Uma questão pragmática final, e não sei até que ponto o Conselho tem possibilidade de recomendar ou não algumas questões. Mas uma questão pragmática final, que nada tem a ver com questões partidárias. Mas se nós pensarmos, por exemplo, infelizmente nas guerras que estamos a assistir, não é? Em que famílias são separadas. Pensarmos, por exemplo, na imigração económica, em que o pai diz adeus à mulher e aos filhos que ficam num espaço, ou vice-versa, a mulher também tem que sair. E, em tempo de guerra, em tempo de calamidade, em tempo de necessidade absoluta económica, esta questão da separação da família é evidente que
que é quase uma tragédia que se tem que compreender. No meu entender, numa democracia, em tempo de paz, é inaceitável, completamente inaceitável, um sistema separar um casal, separar a mãe do seu filho, porque a mãe é colocada a dar aulas no Norte e eles são do Sul, e durante a semana no Norte. É inaceitável. Isto nada tem a ver com retórica. Isto é inaceitável. Pode-se dizer... Portanto, não estamos a falar não estamos em tempo de guerra. Não estamos numa ditadura. Os meus pais foram professores e tinham uma lei muito simples dos cônjuges, não é? Portanto, estiveram sempre próximos. Eu estive sempre com os meus pais presentes, que eram os dois professores. Portanto, ponto 1, argumento. Isso não é possível. Bem, já foi possível. O ponto 2 é muito complicado. Não? É um sistema, é um algoritmo, é um sistema informático, é um sistema tal. Isso parece-me totalmente absurdo. Falarmos em ser complicado manter um casal junto e junto dos filhos. Quer dizer, já fomos à Lua. Quer dizer, calma, complicado. Mas reuniram-se 10 pessoas inteligentes, olhem para ali, deixa lá ver o que é preciso, o que é que temos que alterar de lei, o que é que temos que alterar. O objetivo é simples, é mudar o objetivo. O objetivo qual é? Não se pode separar famílias, mães de filhos, em democracia e em paz. Não se pode, é um absurdo. Um sistema normal, funcional, não pode separar, é absurdo, só se for vontade do próprio. E há muitas mulheres e muitos maridos que têm muita vontade de estar no outro lado do país. Isso é uma coisa, devemos respeitar as vontades próprias, conjunturais. Agora, um sistema contra a vontade das pessoas, separar filhos, por exemplo, de mães, não é aceitável. Eu tenho a certeza que 10 pessoas que estão aqui reuniam-se, viam as leis, viam as pessoas colocadas e, em menos de uma semana, fechavam-se aí num compartimento, em menos de uma semana, a pedir sanduíches de fora, etc. Resolviam um problema complicadíssimo. É complicadíssimo, deve ser uma coisa... Como é que se consegue? É complicadíssimo. Eu acho isso mesmo eu colocaria isto como urgência, é mesmo um objetivo. Não se pode separar famílias, precisamente porque estamos a assistir a separação de famílias às vezes dramáticas. Temos de ter a noção que estamos em democracia e em paz. Não podemos fazer o que ditaduras e momentos absolutamente violentos fazem. Muito obrigado.